Olá, bem-vindos a mais um Observatório do Agro. Olha, tem uma cena que é, infelizmente, muito familiar para quem vive do campo, né? Com certeza. Aquela história de contratar o seguro, pagar tudo em dia, cuidar da lavoura. Exato, fazer todo o dever de casa. E aí, de repente, vem uma seca, um granizo, uma praga que ninguém esperava. O imprevisto acontece. E na hora de acionar a seguradora, começa o que um artigo que a gente está usando como base hoje descreve como... Um verdadeiro calvário. É a burocracia, a espera, a papelada sem fim. E no final, muitas vezes, a negativa. E o motivo? Uma cláusula lá na página 27 que ninguém nem sabia que existia. É uma relação muito desequilibrada, né? Pois é. Mas parece que o jogo está prestes a mudar. A partir de dezembro de 2025, novas regras entram em vigor e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Isso mesmo. Vamos fazer uma análise aprofundada da nova Lei Geral dos Seguros, a Lei 15.040 de 2024. E a nossa bússola para essa conversa é um artigo muito bom de Leandro Amaral, que é advogado especialista no agronegócio. Um artigo bem esclarecedor que vai direto ao ponto. Sim. Nosso objetivo aqui é destrinchar o que essa lei realmente muda na prática e, claro, o que ela não muda também. Exato. E o ponto de partida, como Leandro Amaral coloca, é entender a filosofia por trás da lei. Ela não veio para mexer em regra técnica, tipo zoneamento agrícola ou subvenção. Ah, isso é importante. O foco é outro. É reequilibrar a relação contratual. A lei chega para reforçar que boa-fé e transparência são a base de tudo. E para isso ela traz prazos e consequências, o que faltava. Entendi. E um detalhe crucial. Isso vale para contratos novos ou renovados a partir de 11 de dezembro de 2025, tá? As apólices antigas seguem a regra antiga até vencerem. Certo, então é uma virada de chave, mas com data marcada. Bom, vamos entrar na prática então. Começando pela maior dor de cabeça de qualquer contrato. As famosas letras miúdas. As terríveis. O artigo do Leandro Amaral tem uma frase ótima. Cláusula confusa não vale mais. Isso de fato acaba com aquela desculpa genérica para negar uma indenização. Olha, na teoria e agora na lei, sim. A mudança é profunda. A regra é que qualquer cláusula que limita o direito do segurado, principalmente as de exclusão, precisa ser clara, destacada e inequívoca. Sem espaço para dupla interpretação. Exato. Acabou a ambiguidade. Eu lembro de um caso que a apólice excluía perdas por eventos climáticos atípicos. Bom, o que é atípico no Brasil, né? Tudo e nada ao mesmo tempo. Pois é um cheque em branco. Com a nova lei, uma cláusula assim simplesmente não se sustenta. Se for confusa, a interpretação vai ser sempre a mais favorável ao produtor. Mas na prática, isso não pode virar só mais uma briga de interpretação na justiça? A seguradora diz que era claro, o produtor diz que não. É um bom ponto. É um risco, claro. Mas a lei muda o ponto de partida. Antes, o produtor tinha que provar o abuso. Agora, a seguradora tem que provar que foi transparente, que qualquer pessoa entenderia. A barra subiu para elas. Entendi. E junto com isso vem outra proteção gigante. O fim do cancelamento unilateral no meio da safra. A seguradora não pode mais, no meio do ciclo, simplesmente cancelar o contrato e deixar o produtor descoberto. Uau, isso era uma espada na cabeça do produtor. Mas ainda existem exceções, né? Fraude, falta de pagamento. Com certeza, a lei não protege a má-fé, mas a diferença é o como. Agora, para cancelar mesmo por falta de pagamento, tem um rito. Tem que notificar, dar um prazo. Acabou o cancelamento surpresa. Exatamente. Protege quem age certo, mas, sei lá, atrasou um boleto na correria. Faz sentido. Agora, a gente sabe que a prova de fogo do seguro é antes na contratação e depois na hora do sinistro. A agilidade que a lei promete também vale aí. Totalmente. E aqui a lei foi bem objetiva. Sabe aquela angústia de mandar a proposta de seguro e ficar no vácuo, sem resposta, enquanto a janela de plantio está passando? Sei bem, uma agonia. E então, a lei criou um prazo fatal para isso. A seguradora tem 25 dias para analisar e responder. E o detalhe que muda o jogo. Se ela ficar em silêncio, o silêncio vale como aceitação. O contrato é considerado aprovado. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi.
Se a seguradora não responder em 25 dias, a proposta está automaticamente aceita. Exatamente isso. Caramba, isso é drástico. Mas como o produtor prova esse silêncio? E se a seguradora alegar que não recebeu o e-mail? É uma ótima objeção. O produtor precisa, mais do que nunca, ter o registro do envio. Um e-mail com confirmação de leitura, um protocolo. Mas o ponto aqui é a inversão do poder. O ônus da agilidade passa a ser da seguradora. Perfeito! Antes ela podia cozinhar o produtor. Agora, se não for eficiente, o risco é dela. E se a proposta for recusada, a recusa tem que ser justificada. Chega de não porque não. Entendi. A lei muda a responsabilidade pelo fluxo. Ok, isso é na contratação. Agora, o momento crítico. O sinistro aconteceu. O produtor entrega a papelada. Como ficam os prazos aí? Aí a regra também é clara. O prazo padrão para a seguradora analisar tudo é de 30 dias a partir da entrega do último documento. 30 dias. Isso. A lei reconhece que o seguro agrícola é mais complexo, então ela permite que esse prazo seja estendido para até 120 dias, mas isso tem que estar previsto na apólice. 120 dias, 4 meses. Isso não abre uma brecha para que os 120 dias virem a regra para tudo que é agrícola? É o ponto de atenção. O produtor tem que olhar isso na apólice antes de assinar. A competição entre as empresas pode até acontecer aí, né? Quem oferecer 30 dias pode ter uma vantagem. Verdade. Mas a lei botou uma trava. A seguradora pode suspender o prazo para pedir mais documentos, no máximo 2 vezes, e o pedido tem que ser justificado. Não pode ser genérico só para ganhar tempo. Certo. E agora vem o que o artigo do Leandro Amaral chama de a grande inovação. E qual é? Se a seguradora estourar o prazo e não se manifestar, ela simplesmente perde o direito de negar a cobertura com base em cláusula contratual. Como assim? A única defesa que resta para ela é se provar a fraude do segurado. É uma penalidade pesadíssima pelo silêncio. Acabou a chance dela de dizer, não estava coberto. O atraso na resposta, por si só, praticamente garante a indenização. Uau! Isso sim vira o jogo. O silêncio, que era uma tortura para o produtor, agora se volta contra a seguradora. Exatamente. E depois que a cobertura é aceita, qual o prazo para o pagamento? Mais 30 dias. E se esse prazo também for descumprido, a conta fica salgada. Multa de 2%, correção monetária e juros. O atraso agora tem um custo real e doloroso para quem enrola. A lei parece mesmo colocar o tempo e a clareza a favor do produtor. Mas ela também reforça deveres, né? Como fica a comunicação de mudanças no risco? Por exemplo, mudou a variedade da semente, plantou fora da janela, detectou uma praga severa. E tem que avisar formalmente? Isso. E a seguradora tem 20 dias para reagir. Ou aceita, ou cobra mais, ou rescinde o contrato dali para frente. Ok. Mas vamos ser realistas, na correria da safra, é fácil esquecer de mandar um e-mail formalizando isso. Se acontecer, ele perde a cobertura na hora? Não, e aqui está outra grande proteção. Mesmo que o produtor não avise, a seguradora só pode negar a indenização se provar uma relação de causa e efeito direta entre aquele agravamento não comunicado e o sinistro. Pode dar um exemplo prático disso? Claro. Digamos que um produtor trocou o híbrido de milho e não avisou. Aí vem uma seca que quebra a safra de toda a região, não importa o híbrido. A seguradora não pode negar o seguro só porque ele não avisou da troca. Ela teria que provar que foi aquela semente específica a causa da perda. Exatamente. Um ônus da prova quase impossível para ela. Por isso a recomendação do Leandro Amaral no artigo é tão boa. Registre tudo. Fotos, laudos, papel vira prova. Faz todo sentido. É a profissionalização da gestão de risco dos dois lados. E para fechar os pontos práticos, o prazo para ir à justiça. Se a seguradora negar, até quando o produtor pode entrar com uma ação? O prazo ficou mais claro. 1 ano para o segurado questionar a negativa. 1 ano. Isso, contado do dia em que ele recebe a carta formal de recusa. Um detalhe, um pedido de reconsideração suspende o prazo, mas só o primeiro. Ficar trocando cartas por meses pode fazer o produtor perder o prazo legal. Então, recebeu ou não, o relógio começa a correr. Começou a correr, é hora de procurar orientação jurídica na mesma hora. Recapitulando então, essa nova lei, a 15040, traz um cenário de muito mais equilíbrio.
Cláusulas claras, fim do cancelamento surpresa, prazos rígidos com punição pelo silêncio. É um avanço enorme. Sem dúvida. Mas como o próprio artigo do Leandro Amaral ressalta, não é uma solução mágica, né? De forma alguma. A mensagem final do artigo é um chamado à ação, não um relaxamento. A lei cria um ambiente mais justo, mas não substitui a necessidade de uma gestão ativa e informada. O dever de casa continua. Continua. Ler a pólice com cuidado, documentar o processo, respeitar as exigências técnicas e buscar ajuda especializada ao primeiro sinal de problema. A lei é uma ferramenta nova e poderosa, mas quem tem que saber usá-la é o produtor. Essa conversa me mostra que a nova lei tem o potencial de transformar o seguro rural. Deixa de ser só uma despesa, muitas vezes obrigatória por causa de um financiamento, para se tornar uma ferramenta de gestão de risco estratégica de fato. Transparente. E isso me leva a uma reflexão final. A questão que fica é: como o produtor pode usar essa nova clareza e esses novos prazos, não apenas para se defender, mas para proativamente negociar apólices melhores, mais justas e mais alinhadas com a sua própria fazenda, antes mesmo de assinar? É uma ótima provocação. A lei abriu a porta para uma negociação mais equilibrada. A pergunta é: como vamos atravessá-la? E com essa reflexão, a gente encerra mais um Observatório do Agro. Muito obrigado pela escuta.